Tertúlia. Hoje é dia 19 de fevereiro de 2014. É uma quarta-feira, o verbete de número 2938, ele tem 6 páginas, 48 elogios e 14 máximos. O título é Mártir, na especialidade Martiriologia. Quem redigiu o verbete é o veterano Ricardo Correia. Ricardo Antônio Correia, ele é professor universitário, graduado em Ciências Econômicas, mestre em teoria econômica, brasileiro natural de Araraquara, São Paulo, voluntário da Conscienciologia desde março de 1997, docente em Conscienciologia desde fevereiro de 2008, tenepsista desde fevereiro de 2007. O mártir é a consim, homem ou mulher, autoenganada, permanecendo autoconvicta, inflexível e obstinada em considerar, interpretar ou julgar as divergências ideativas enquanto perseguição pessoal, demonstrando sofrimento e vitimização exageradas, podendo sacrificar até a própria vida intrafísica pela defesa obstinada de ideário equivocado. Na pensenologia, nós destacamos o holopensene pessoal da autovitimologia, os baratopensenes, a baratropensenidade, o holopensene pessoal da convivialidade e a coesão ortopensênica. Na fatologia, o martírio tal qual o primeiro paradigma da santidade cristã, o modelo a ser admirado, imitado e evocado, a visão reducionista e maniqueísta do mártir, a necessidade de aprovação e reconhecimento, o fato de um mártir morrer pela defesa de dogmas, o mártir tal qual herói das causas perdidas, a interprisão grupo kármica, a estagnação evolutiva, o descondicionamento mental somático, o afastamento de toda lavagem cerebral ou menticídio, o consenso democrático resultando na maior intercooperação social, a renúncia ao partido político, o Estado laico, o Estado mundial. Nós queremos destacar aí que a fatologia tem 26 linhas, o que constitui o máximo para o verbete. Na parafatologia, as evocações doentias inconscientes, a subjugabilidade às energias conscienciais patogênicas, a macro-PK destrutiva, a horda de guias amauróticos lutando empedernidamente contra os julgados infiéis. Na argumentologia, nós destacamos o parágrafo Características. Sobre a ótica da autoenganologia, o verbetógrafo colocou 22 características indicadoras dos posicionamentos incoerentes e parapatológicos da consim automartirizada a exigirem amplas reciclagens. Queria também chamar a atenção de um parágrafo, que é o último, o reciclagem, que ele faz um cotejo entre a queixa íncita na manifestação do mártir, e aí desenvolve aí a necessidade da reciclagem. Na remissiologia, nós destacamos antimodelo, credulidade, irracionalidade religiosa, síndrome da autossantificação e subjugabilidade. Frase enfática. O discurso do mártir responsabiliza os outros pelo próprio flagelo, isentando a si mesmo de culpa. Tal postura mantém o círculo vicioso vítima-algoz, incitando interprisões conscienciais. Questionologia. Você já refletiu sobre a ilogicidade da opção pelo sofrimento e autoflagelação do mártir? Qual o percentual de práticas martirizadoras da própria rotina diária? Na própria rotina diária. Na bibliografia específica, o verbetógrafo coloca 3 fontes de referência. Agora vamos passar para a leitura da mega-análise elaborada pelo João Paulo. Interprisão, genuflexão, divinização, vitimização,
robotização, autopunição, autoflagelação, autossantificação, baratropensenidade, sacropensenidade, patopensenidade, intolerantismo, salvacionismo, dogmatismo, radicalismo, acriticismo, fanatismo, ideologia, heteronomia e subcerebrologia. Bom, antes da gente passar aqui para as perguntas, eu perguntaria ao Ricardo qual é a motivação de você fazer esse tema mártir. Boa tarde a todos antes. Esse tema surgiu quando eu estava fazendo o curso com Cobaia, né? Aí no curso Cobaia o pessoal tem uma apertadinha em mim em um determinado ponto e surgiu justamente essa questão da martirização. Isso pegou um pouco em mim, né? Aí eu falei, não, eu vou ter que pensar, pesquisar um pouco mais sobre isso. E aí surgiu o verbete a partir disso aí, desse Conselho Cobaia. Bom, vamos passar então as perguntas dos teletertulianos. Ao verbetógrafo, professor Ricardo, Pensenologia, página 19, primeira linha. Como reverter em definitivo o holopensene pessoal da autovitimologia que já vem de várias retrovidas? Eu penso que vamos dizer assim, a questão da compreensão, da intercompreensão. Então, você buscar sempre ver qual que é a motivação que o outro teve para fazer alguma coisa que te agrediu e que você se sentiu vítima com isso, né? E procurar colocar no lugar do outro, tentar entender o outro, né, a visão que ele teve, ou a motivação que ele teve, e a partir daí, então, procurar ter uma aproximação mais fraterna, de reconciliação, para então superar essa interprisão que fica entre os dois, né? Eu acho que é esse movimento que você tem que fazer. O professor Val tem aquela técnica, né, de perdoar todo mundo até o ano 3000. Até o ano 3000, Eu brinco assim, ó, nem mais um dia, mas a gente tem que prorrogar sempre que for necessário, né? É verdade. Não é pode perder tempo. A princípio, até o ano 3000, depois você prorroga o quanto for necessário. Mas é perdoar todo mundo também, né? É isso aí. É uma tarefa não é grandiosa, fácil. Não é fácil. Não, eu estou tentando aprender, mas não é fácil. Você sempre se pega em algum ponto ali que realmente pegou em você, na tua personalidade, no teu comportamento, no teu temperamento, aí você fica um pouco bicho, né? E aí fala, pô, por que eu fiquei bicho de novo? Então, isso aí é uma construção gradativa que você vai tendo e que você vai superando aos poucos, né? Esse controle da autopensenidade é porque ele é muito autônomo, né? Quando você pensa, você já está pensando. Quando você observa, você já está pensando de uma maneira autônoma. E aí você tem que refazer essa pensenidade. Eu acho até que a conscientização vamos dizer assim, de uma patologia, de uma parapatologia que você tem, é o princípio do começo, talvez o mais fácil até. Agora, você fazer a alteração dessa parapatologia, dessa pensenidade dentro de você, da tua intraconsciencialidade, e de modo a isso realmente não se manifestar mais, né? Ficar uma coisa peremptória, essa higienização, isso é mais difícil. É igual correr o sangue, isso né? você tem que suar sangue. Mas é igual correr o sangue. Suar o sangue no bom sentido. Sem martírio, né? Sem martírio, sem autoculpa. Martírio nunca mais, né, Ricardo? É o seu lema, né? Não. Então tá bom. Fatologia, página 19, terceira linha. De onde vem este valor ectópico da necessidade de sofrer? Qual a sua origem? Você sabe? Necessidade de sofrer em algum modelo que eu acho. Eu penso que em algum modelo você teve, de uma certa forma você teve um ganho com isso. A vitimização às vezes traz ganhos para as pessoas, né? E esse modelo, quando você tem ganho, você vai repetindo, certo? Aí, mesmo que você está se auto-vitimizando, mas de algum modo você também está tendo algum ganho, certo? É um mecanismo de defesa do ego, você está trazendo energia para você, atenção para você. É um mecanismo de defesa. É mais ou menos por aí. É interessante, né? Porque quando eu não sei se você nos seus estudos você chegou à conclusão se tem algum tipo, alguma espécie, né, de animal que faz esse martírio, auto-martírio. Cachorro, eu acho que faz muito disso. Você acha? Eu acho.
Em que sentido? O cachorro, ele é... Você dá uma bronca nele, ele já se recolhe, já se faz de vítima, sabe? Ele fala, pô, eu não tenho culpa, eu sou... Então, eu acho que o então, cachorro... é daí, então. Pelo menos eu convivo muito com cachorro, né? Eu tenho muito cachorro. Engraçado, eu achava que ele não fazia porque ele avança. Se ele não gosta, ele avança, independente de quem seja. Passa para esse mecanismo de defesa aí da martirização, para manipular, de certo modo, né, o dono, para não receber aquela bronca e não ter uma assertividade maior sobre ele. Então, acho que tem esse então vem sentido daí, aí. ó. Então é bem antes. Eu estava achando que foi. Pode Eu estava ser achando que bem foi antes. quando começou a se tornar homem que pensava o mecanismo de defesa para controlar o outro, daí a vitimização. Não, Mas eu então acho vem que deve ser bem desde antes, né? De repente até o vírus, É né? do bicho. Então, Fatologia, página 19, última linha. Poderia explicar um modelo inconfesso à liberdade por parte de padres e freiras? O medo inconfesso à liberdade por parte de padres e freiras. Aqui é uma suposição minha, em relação à pensanidade de muitos padres e freiras, né? E, inclusive até de alguns relatos aqui do pessoal que esteve já na Conscienciologia, que foi padre, que foi freira, que eles têm um medo em relação ao sistema religioso, certo? Só que não expressam esse medo. Então, eles gostam, até são, vamos dizer, solidários, mas não é bem solidários a palavra que eu queria dizer, seria assim, tipo, eles aceitam esse medo, coniventes com esse medo, né? E isso traz um ganho para eles, né? Mas esse medo que você fala é o medo que a religião impõe às pessoas, isso, é isso? Isso, aquele medo lá do inferno, por exemplo, né? Aquele bem claro. E você não questionar as verdades que a própria religião ela traz, aquelas verdades absolutas, né, aqueles dogmas. Então, se você é um questionador da Igreja Católica, ou mesmo dentro, que o Martin também é na questão política que eu trago também, e filosófica até. Então, esse questionamento, essa autonomia de pensanidade, né, o padre, as freiras, o pessoal que é religioso, eles abrem mão, eles têm medo de assumir essa pensanidade, essa autonomia pensênica. Então é nesse sentido aqui que eu trago. Antagonismologia, página 21, final da penúltima linha. Poderia aprofundar quanto ao antagonismo reacionário-revolucionário? O reacionário é aquela pessoa que ela procura fazer, vamos dizer assim, ele é o oposto do revolucionário. Por quê? Ele vai procurar preservar o status quo. Ele vai procurar, então, preservar aquela pensanidade, aquele pensene dominante naquela sociedade. Tá? Esse é o reacionário. Então, ele não vai aceitar mudanças. Já o revolucionário não, ele vai querer uma transformação para aquela sociedade, ele quer uma coisa melhor, certo? Pelo menos do ponto de vista dele, né? Segundo os valores que ele tem. Tá? Mas ele quer uma transformação, ele vê algum problema ali naquela sociedade e fala, não, isso não está correto, existem alternativas melhores. Tá? Já o reacionário não, ele quer aquilo estanque, ele quer aquilo sem alterações, ou seja, ele tem um certo ganho, com aquele estado que está as coisas, e ele não quer mudança nesse estado. Professor Ricardo, filosofia, página 19, poderia falar sobre o fundamentalismo? Fundamentalismo? Fundamentalismo é aquela pessoa que ela não está acessível à crítica, né? Então, ela defende, vamos dizer assim, as verdades de uma maneira absoluta, sem... hoje o professor Walter falou uma coisa bem interessante na minha tertúlia, né? Que toda ideia ela tem um prazo de validade. Para o fundamentalista, a ideia não tem prazo de validade, ela é peremptória. Certo? Então, é isso que a gente precisa ver. Por que ser fundamentalista? Qual é o ganho que você tem com isso? Na realidade, você não vai ter ganho evolutivo, você vai ter perda evolutiva. Porque você vai ficar estagnado evolutivamente. Tem uma estrutura já montada a partir da qual a pessoa não vai querer... não vai sair daquilo isso, ali. não vai sair.
E aí ele vai ficar num holopensene que vai se enrijecendo a própria personalidade dele. Tá? Então ele não vai criando flexibilidade pensênica de se autotransformar e de evoluir. O fundamentalista, então, é um reacionário, né? Fundamentalista é um reacionário. Pensenologia, página 19, final da primeira linha, poderia exemplificar os baratropensenes? Os baratropensenes seriam, então, aquela horda das consex, né, que elas justamente não têm flexibilidade pensênica em querer mudar, em querer ter uma outra vivência que seja aquela que ela está acostumada a ter, a vivenciar, a experimentar. Né? Então, os baratropensenes, eles têm um enrijecimento pensênico muito grande. É um dogma, é o absolutismo. Então, é o que acontece, por exemplo, na pensenidade das facções políticas, na pensenidade que tem ali na holopensene das facções religiosas. Tá? Essas consciências, elas vão ficar milhares de anos, às vezes até, certo? Naquele tipo de pensenidade. É porque é da baratrosfera, cada um tem a sua, exatamente. O seu foco de baratrosfera. Isso, e aí né? aquela baratrosfera, aquela afinidade daquele grupo pensênico vai alimentar um ao outro, certo? E eles vão continuar naquele pensenidade sem renovação, sem... O exemplo do político pode ser o tirar vantagem, o pensamento de tirar vantagem, o pensamento de querer passar os outros para trás, né? Que é o que a gente está vendo aqui. Então é aquele pensamento imediatista, né? De ganho, muito, de ganho na hora ali, de querer realmente ter a tua recompensa de uma maneira imediata, certo? E, na realidade, evolução exige você compartilhar. Você vai ter a tua recompensa, o teu ganho, quanto você realmente doa. Não é a partir de você querer retirar do outro. Mas é quando você doa que você realmente tem a sua recompensa, o seu aprendizado evolutivo. E aí você tem o seu crescimento. Tá? É isso que, esses valores aí, que a gente tem que começar a construir, e desconstruir também, né? Porque eles foram herdados ou foram construídos desde quando a gente era animal, né? Como a gente estava comentando aqui. Então é um processo que eu acho que faz parte da nossa evolução como ser humano, né? Começar a aprender umas coisas mais sutis, que extrapolam essa questão de sobrevivência básica. A gente não está mais nessa como ser humano. Né? A gente tem que pensar o cosmos, né? Começar a se interagir de uma maneira filosófica que maior que essa questão cósmica, aí, vamos dizer assim, cosmoética. Né? Voltando a falar da mini tertúlia de hoje, o professor hoje houve uma pergunta, onde a pergunta até era baseada no conscienciograma, pedindo para fazer a relação entre o equilíbrio holossomático e o serenismo. Eu vi. Você viu, né? Sim. Então, eu estava pensando nisso, enquanto você estava respondendo, eu estava pensando nisso. Que esse equilíbrio, ele passa por toda a questão principal da pensenidade. Né? Então, enquanto você tiver com esses barato-pensenes, com essas inflexibilidades pensênicas, o seu holossoma está em desequilíbrio. Ele fala sobre a questão da homeostase, né? E aí, enquanto o mental soma não tiver... É uma coisa assim, que você não sabe como é que você vai começar, mas você vai começar atacando atacando a porta do serenismo, né? Ele fala, começa com a verdadeira homeostase então consciencial. Então você vai cuidar do corpo, equilíbrio. Mas para cuidar do corpo tem que cuidar do ele começa no mental soma, né? O princípio. Cuidar do psicossoma tem que cuidar do mental soma, não pensar mal de ninguém, ter uma ortopensenidade, né? Sadia. Então, a pensenidade... Fixar a pensenidade no plano mais sadio. E eu acho que é por aí mesmo, né? Isso Senão não vai ter jeito. Bom, falando aqui em pensenologia, na página 19, quarta e última linha, o que caracteriza a coerção alopensênica e a coesão ortopensênica? A coerção... Eu não tinha lido aqui, viu? Mas a gente estava falando em... A coerção seria, então, a questão da manipulação a favor de você
ter um ganho evolutivo para você. Então, você está manipulando um grupo de pessoas, certo? De modo a você, então, ter a tua, vamos dizer assim, a tua visão satisfeita e atendida, né? Essa é a coerção que você ganha. É lógico, o teu ganho qual que é? É algum proveito ali, alguma demanda energética que você tem, que você vai se sentir bem com isso. Que o pessoal, esse grupo que está sendo manipulado, vai atender para você. Já a coesão, ela envolve, então, você ter essa questão da homeostática que a gente estava falando, né? Da homeostase consciencial. E a partir do momento que você tem um padrão pensênico, que ele é coerente e que ele é rígido, certo? Ele não se corrompe, e você tem, então, o comportamento baseado nessa oropensenidade, você vai, vamos dizer assim, refletir isso na tua própria condição holossomática, né? E ela vai ser saudável. Então, a gente vê, por exemplo, a questão do serenão, que é o oligofrênico, né? Mas qual é uma coisa para a gente pensar, o poder de coesão que ele tem, a ortopensênica, que sustenta aquela doença dele. Certo? E aquela doença não faz mal para ele por causa justamente, né, não interfere tanto na pensenidade dele, justamente por causa dessa rigidez, que é tão coerente, que é tão reta. A coesão é aquele sentido de você não ter saltos, de você não ter quebras, não tem, né? Isso. Não ter aquele balanço, né? A tua raiva não surge de vez em quando, o teu lado bicho. Parênteses patológicos, né? Você está muito bem aqui, de repente, parênteses patológicos, você vai lá embaixo, aí você sobe, se mantém rígido assim, aí daqui a pouco parênteses patológico, depois volta. Não o pessoal tem brinca que perdeu a desperticidade. Pois é, perdi a minha desperticidade. Zerou a tem que começar a contar tudo de novo, né? Porque são 3... É verdade. São 20 anos sem nenhum assédio. Então, assim, você está muito bem, despertinho, de repente você tem um parênteses patológico, começa a recontar, né, os 20 anos. Mas a coesão é isso aí, que é um pouco diferente da coerência, né? Porque a coerência é você não ter contradição. Isso. Quer dizer, é diferente. É diferente, mas são muito ligadas. São muito ligadas, são irmãs, são quase indissociáveis. Você quer falar? Eu queria fazer uma pergunta assim. Pelo que eu estou entendendo, né, assim, estou pensando aqui a respeito dessas características que você está trazendo do Marte, e eu queria saber, assim, dentro desse contexto do Marte, pode, então, a vítima, é um paradoxo, né? Pode, então, a vítima ser o maior algoz? Pode. Pode, porque a vítima, geralmente, ela, no caso aqui do Marte, ela vai trazer, então, um modelo, certo? Um paradigma para aqueles seguidores que vai trazer uma interprisão muito grande entre eles. Então, nesse caso, ele vai ser o algoz dessas consciências que se tornaram seguidores deles. Ou seja, ele se faz de vítima. Não, ele não se faz de vítima, ele é vítima. Só que ele não perdoa. Mas ele se faz de vítima no sentido assim, ele aproveita a carona do processo. Ele cativa, né? Ele ativa, fomenta. Ele fomenta. Ele fomenta essa vitimização. Ele é uma vítima espúria, que eu diria. Assim, pelo que eu estou entendendo, você me confirma isso. Ele fomenta essa vitimização como um instrumento de cooptação de pessoas, de manipulação de pessoas. É que eu vi o professor Valdo outro dia falando na mini tertúlia, se eu entendi correto, muitos de nós não fomos vítimas, fomos algozes. Sim. Entendeu? Os algozes, porque às vezes eles sabem perdoar ou sabem, têm uma intelectualidade, eles saem, às vezes, melhor do que as vítimas. Porque as vítimas, faz isso que você está falando, se fomenta dentro dela a raiva, o ódio, a falta de perdão, ela fica milênios com aquela raiva e não consegue enxergar outra saída. Então é muito interessante de você pensar isso. Rosa, uma linha tênue que você pode... Rosa, isso está muito dentro do que ele falou hoje, que eu achei fantástico. Que essa questão aí envolve também a pessoa, ela acaba aprendendo com aqueles erros dela, né? E ela é a que mais tira partido. Então, ela é devedora dessas pessoas a quem ela tem, vamos dizer assim, às vezes até uma dívida de ter feito, vamos dizer assim, besteira com elas, né? Então, na realidade, o aprendizado que ela conseguiu com essa situação, certo?
o torna devedor dessas pessoas a quem ele foi algoz. Né? E aí vem toda essa questão então, de resgate grupocármico que você tem que fazer, de tirar o outro da ignorância por causa do teu conhecimento que você aprendeu naquela vivência, que você alterou o teu valor e aquela vítima não conseguiu alterar o valor naquele momento. Né? Então é uma coisa muito interessante que ele falou. É muito interessante pensar isso. Né? Agora, o mais interessante ainda é de trazer para a gente hoje, né? Sim. Porque o que a gente ainda mantém dessa condição, né? Que tem que se livrar dessa condição para buscar o equilíbrio, né? Vamos continuar então aqui. Você já respondeu então da coesão ortopensêmica, né? Isso. Então vamos lá, fatologia, página 19, primeira linha. Poderia aprofundar o martírio tal qual o primeiro paradigma da santidade cristã e em seguida o modelo de ser admirado, imitado e evocado? É que, historicamente, no cristianismo, né, a questão, principalmente com a questão do Jesus Cristo, o martírio que ele vivenciou, isso se tornou um modelo, inclusive, para os apóstolos ali. Quase todos os apóstolos de Jesus Cristo, eles foram martirizados, eles morreram de uma maneira martirizada, se você pegar historicamente eles, né, a história deles. E isso, acho que trouxe um grande impacto para pensamento cristão ali. Então, quase todos os cristãos eles pegaram essa questão da martirização como modelo para eles. Né? E, a partir daí, desenvolveram todo esse pato pensene, né, da martirização nisso aí. Então, isso, historicamente, é muito antigo e vem desde a época do JC. Professor Ricardo, tecnologia, página 20, final da primeira linha. Poderia ampliar a técnica da TENEPS, demarcando a consciência, o fim da religião? Isso, o professor Valdo fala muito sobre isso. Né? Ele diz, por exemplo, que a TENEPS ela vale muito mais do que você ficar rezando. Né? Porque, essa é a minha opinião, a TENEPS, quando você faz a TENEPS, você está assistindo uma pessoa e você está saindo, então, daquela posição de ficar solicitando, de ficar pedindo, para ser assistente, para ficar ajudando, assumir um novo papel, né, dentro desse processo de mecanismo assistencial. E anônimo. Então, você está saindo, principalmente dessa questão ali de ser assistido, de ficar demandando, para ser assistente, ou seja, para você atender aquelas pessoas que estão mais necessitadas, que elas ainda não têm uma compreensão, um entendimento maior do que realmente é o processo evolutivo. Né? Eu já vi também ele falando uma coisa que me chamou bastante atenção, porque a religião, as pessoas que são religiosas, assim, não digo aquele que entra para fazer daquilo uma profissão, mas assim, a maioria dos religiosos é uma sensação de religar, né, que tem. E na TENEPS, a própria palavra, a palavra diz isso. E a TENEPS é o verdadeiro religar. Naquele momento ali que você está né, em contato, ali você tem a convicção de que aquilo ali é o que você está procurando. Então, aí funciona bem também. Uhum. Enumerologia, página 20, poderia fazer um cotejo entre os tipos de discursos citados entre os tipos de discursos citados a comunicação baseada na TARES? Tem alguma coisa aqui que... Tá, tem o discurso pela sedução, né? O discurso pela provocação, o discurso pela tradição, o discurso pela autoridade, o discurso pela intimidação, o discurso pela emoção e o discurso pelo medo. Que todos esses eu caracterizei como próprios da questão do discurso, ele está querendo, a pessoa está querendo que você faça um cotejo entre todos os tipos de discursos citados, é um NA que está aqui que está me confundindo, com a comunicação baseada na TARES. A TARES, ela vai totalmente contra todos esses discursos, né? Porque ela vai procurar, então, expor de uma maneira nua e crua, vamos dizer assim, qual que é realmente a essência daquele processo que você está estudando, pesquisando, ou está sendo exposto ali, de uma maneira clara e de uma maneira reta, sem manipulações conscienciais, certo? Sem querer você enganar ou
corromper o outro a teu favor, né? Já esses discursos aqui que a gente tem, que eu elenquei, né? Por exemplo, sedução, você está fazendo uma espécie de uma manipulação pela pessoa a partir da sua sedução, ou, pode ser holochacral ou energética, né? Que você então vai obnubilar a pensanidade, o discernimento daquela pessoa, e a partir dali você vai tirar proveito do que ela está fazendo, para si, certo? A provocação também é um discurso que você vai tirar a pessoa ali do eixo da racionalidade dela, tá? E a partir daí você vai procurar, então, vamos dizer assim, mostrar alguma infantilidade ou algum erro que ela possa ter, né? Ou seja, você vai destruir a personalidade dela, você não vai destruir o argumento dela. É diferente do impactoterapia. Isso. Que é também um tipo de provocação, mas é uma provocação sadia. Isso. Você não uma desconstrução cosmoética, isso, né? Você não está querendo destruir a pessoa, a personalidade da pessoa. Você está querendo, vamos dizer assim, certo? Nessa questão aqui da provocação... Está querendo acabar com a pessoa, né? Você quer acabar com a pessoa, você não está querendo acabar com a ideia errônea que ela tem. Está querendo acabar com a pessoa mesmo. Com a pessoa. O discurso pela tradição, ou seja, a gente já comentou aqui, querer manter tudo do jeito que está, sem crítica, sem nada. Discurso pela autoridade, não tem, então, crítica, né? A tua opinião e acabou, não se fala mais nisso. O discurso pela intimidação também, você intimar a pessoa, procurar, então, acuar essa pessoa, né? E a partir de tirar o proveito nessa questão aí. A emoção, você vai lubridiar, né? Pegando na emoção da pessoa, certo? E qual que é o outro? Medo, o discurso pelo medo. E o medo, né? É aquele terrorismo. Em masculinologia, página 21, terceira linha de baixo para cima. Poderia ampliar os perfis do professor ativista e o do professor militante de esquerda? Isso você vê muito em faculdade, né? Aquele pessoal que é mais assim acrítico em relação a uma determinada doutrina econômica, política, e ele defende essa doutrina perante seus alunos de uma maneira assim totalmente sem questionamentos. Não se pode questionar, então, o marxismo, por exemplo, né? Ele é o melhor modelo de distribuição de recursos para a humanidade, ele é o que mais traz justiça para todo mundo, e essa é a ideia que eles trazem, ou seja, não tem uma reflexão, não se cultiva uma reflexão, um discernimento, uma racionalidade maior dos alunos ali. E o papel do professor é justamente você incentivar essa reflexão, essa autocognição dos alunos, né? Então, é nesse sentido aqui que eu coloquei. Aquele professor, então, totalmente sectário, totalmente fanático, pelo que ele acredita, pela doutrina, pela seita que ele... Passa a ser uma seita, né? É uma espécie de seita. Culturologia, página 22, primeira linha. A cultura da violência poderia ampliar o paradoxo de se defender as minorias usando a violência? Isso é muito próprio, por exemplo, do pessoal de esquerda, né? E você vê, às vezes, por exemplo, aí, o problema que a gente teve na ditadura, que às vezes você vai ter, então, é lógico, nunca é correto você ir lá e querer, através de uma imposição política, fazer o povo seguir aquele tipo de determinado pensamento que os líderes estão colocando. Mas também o pessoal da esquerda, eles não têm flexibilidade mental, né? E procuram ver vamos dizer assim, essa imposição como um motivo para eles se rebelarem e procurarem, então, eles trazerem a verdade deles. Ou seja, não se procura uma verdade relativa que seja a melhor para todos e que seja realmente aquela que vai trazer um benefício maior, né? Eles vão procurar, então, aquela verdade que é para eles. E, nesse sentido, eles vão procurar, então, cooptar aquelas pessoas que são mais injustiçadas com aquela tirania que está havendo. Então, eles vão atrás das minorias, sejam sexuais, sejam
aquelas sociais mesmo, né? A mulher, o negro, e por aí vai. Então, é nesse sentido que eu coloquei aqui, tá? Que o pessoal da esquerda, e muitas vezes o que acontece? Quando eles Mas assumem não é o só o governo... pessoal da esquerda, da direita também, né? Também. dos dois Direita e lados. esquerda Mas é um maniqueísmo, né? Fica na direita ou na esquerda. Eu acho que quem tem flexibilidade não fica no caminho do meio. Mas eu vou te contar uma coisa, Rosa. Eu acho que o pessoal da esquerda eles têm uma dose de vitimização um pouco maior que o pessoal da direita, que se diz da direita. Entende? Porque negócio de direita e esquerda Porque é relativo, eles, né? Porque agora... geralmente eles estão do outro lado do poder, né? Ou seja, eles são os vitimizados. Geralmente eles então se sentem mártires por causa disso. Então tem esse lado. É nesse sentido, né? Nesse De que não está com o poder na mão. E ao mesmo tempo... Aí, como eu não estou com o poder na mão, o que eu faço? Eu vou procurar alguma coisa ali que realmente traga certa atenção das pessoas para a minha reivindicação. Aí eu vou procurar fazer alguma espécie de manipulação, né, nesse sentido, e tentar, então, enfrentar esse poder econômico, político, monetário, através dessas ideias assim que trazem um conforto, né, psicossomático para as pessoas muito grande. Mas nem sempre elas trazem uma verdade. Aliás, muitas vezes ela é absoluta, elas não trazem uma verdade evolutiva maior, vamos dizer assim, que realmente traga um benefício maior para todos. Sem sectarismo, né? Trazendo uma união de todos, não a cooperação, né? Estimulando, então, a cooperação, não a briga, a secção entre as pessoas. É nesse sentido aí. É como diz o professor, né? Se partido fosse bom, ele era inteiro, não era partido, né? Exatamente. Então, características... Em características, é outra pergunta, na página 23, item 13, pseudo-hétero perdão. A aparente perdoabilidade a todos os algozes poderia fazer um cotejo com a omissão da verdade para as vítimas da ditadura? Essa pergunta é meio complicada. Deixa eu ver como é que é. Repete ela para mim, Rosa. Você sabe qual é o item 13? É o 13? Tá. Pseudo-hétero perdão. Então, assim, a aparente perdoabilidade a todos os algozes poderia fazer um cotejo com a omissão da verdade para as vítimas da ditadura? Perdoar o algoz significa, vamos dizer assim, você compreender o que realmente ele está pensando, qual que é, vamos dizer assim, a pensanidade que ele está expondo ali. Tá? E por que isso levou a adotar uma determinada ação, né, um determinado comportamento. E, nesse sentido, você vai tentar ajudar essa pessoa. Certo? Quando você faz essa questão da ditadura, é justamente você, então, procurar reconciliação com essas pessoas que foram até algozes de você. Né? Por divergência política, de opinião, alguma coisa nesse sentido. Ou seja, ela é uma consciência tal qual você é e uma consciência em evolução também. Então, divergências políticas é só divergência de pensamento. E não pode passar disso, não pode passar de manipulação, de autoritarismo, de subjugação de uma pessoa sobre a outra. É nesse sentido. Eu acho que esse é o melhor contexto que a gente pode fazer. A aparente perdoabilidade com a omissão da verdade para as vítimas da ditadura. Isso. Tá? Então não adianta você pegar, procurar uma caça às bruxas aí de quem foram os militares que perseguiram quem, que matou quem, e vão colocar esse pessoal na cadeia, depois de passar 30 anos que nem foi no passado. Né? Mas, por outro lado, tem a questão, não sei se ainda perdura, mas assim, pessoas que não apareceram ainda têm problemas para a vida dos parentes que ficaram. Então, eu acho que essa omissão da verdade também não é uma coisa boa, né? Não, não é. Eu acho que é isso nem estou falando nessa questão de omissão da verdade, tá? Mas a gente não pode trazer essa verdade como uma forma de punição. Punição, eu entendi. Eu concordo com você. É nesse sentido que eu falo. Eu concordo com você. Esse pensamento é quase vingança, né? Quase uma vingança. Esse pensamento não vai levar a lugar nenhum. Agora, essa omissão da verdade também não faz sentido, né? Tem que ser, você tem que ter transparência e tem que ser tudo exposto, né? Então, acho que um princípio que a gente tem que sempre seguir é alta transparência. Isso é importante. Transparência. Então, ao verbetógrafo, fatologia, página 19, sétima linha.
poderia explicar o falso conflito santidade versus pecado? Falso conflito, santidade versus pecado, né? Isso. Você achou aí na 7ª linha? Vi. Página 19. Eu vi aqui. Sim, o falso conflito, santidade versus pecado. A pessoa, quando ela se julga santa, ela se julga pura, né? E aí ela vai procurar, então, uma expiação, né? Uma pureza maior, né? E vai se julgar também imune à questão de cometer pecados, de cometer erros nesse sentido. Só que o santo, ele não existe perfeccionismo. É uma coisa para a gente pensar, tá? Então, essa questão de você cometer erros faz parte. A questão é, você cometeu, só que você tem que pensar por que você cometeu e depois não recair sobre eles, né? Não voltar a cometer esses mesmos erros que você cometeu com as pessoas. E se você cometeu um erro e percebeu que foi cometido esse erro com uma determinada pessoa, você vai lá e corrige, o mais rápido possível, o erro que você cometeu com ela. Tá? Sem santificação, sem aura de perfeccionismo, mas falando, não, olha, eu sou falível. Eu realmente falhei em determinado ponto e eu estou aqui agora para tentar ajudar no que eu realmente trouxe de prejuízo para você. Então, esse falso conflito que você colocou aí é porque na santidade não existe santidade. Eu não entendi. O falso santidade, conflito, o que existe ali seria a perfeição. Tá, E ele se julga, então, imune à questão do pecado. Livre de pecado. Isso. E não existe uma pessoa em evolução, ela nunca está livre de erros, ela sempre vai cometer erros. Então, falso conflito é falso porque não existe santidade de verdade. A perfeição da santidade não existe. Então, dentro da santidade, tem um pecado lá dentro. Então, o próprio fato de você se sentir santo, você está já incorrendo em erro. Já está incorrendo no conflito. Você está incorrendo no erro. Entendi. Principiologia, página 20, final da penúltima linha. O que seria o princípio da maturidade para saber calar? Princípio da maturidade para saber calar. Significa que, se você não tem certeza de um fato, né, então o ideal é você se abster. Você não se posicionar. Não, olha, realmente eu não tenho certeza. Eu realmente, nessa questão aí, eu não posso exprimir uma opinião que eu não tenho vivência ou eu não tenho conhecimento sobre isso aí. Então, eu não vou expor o meu pensamento nesse sentido. Eu posso pôr alguma coisa semelhante, né, que tem alguma relação, mas nesse sentido aí, nessa questão essencial aí, nessa essência dessa questão, eu sou ignorante, então eu não posso te falar. Então o ideal é você saber calar. Reconhecer a própria ignorância, né? Mas tem um outro sentido também de saber calar quando você sabe a respeito de outra pessoa. E as pessoas não... Sabe que não pode falar porque a pessoa não vai aguentar, então você tem que saber. Isso, você vai... também nesse sentido. É omissão superavitária. Que você vai causar vamos dizer assim, um resultado muito pior do que já está. Você deu exemplo de omissão deficitária. Você não sabe, e aí tem que calar mesmo. Mas tem a superavitária, aquela que você sabe o que você poderia falar para a pessoa. Se você falar, você vai causar um prejuízo maior. Vai causar um prejuízo e um dano maior para aquela consciência. Então, você precisa de maturidade para incluir. Uma visão de conjunto multidimensional muito maior. Na binomiologia, página 20, terceira linha, o binômio comunismo-catolicismo. É comunismo, né? Comunismo-catolicismo. Aparentemente traz um antagonismo, pois tanto comunistas quanto católicos são grupos contrários que se atacam. No entanto, eles têm muitas semelhanças, principalmente na sua origem. Poderia comentar esse binômio? A questão do catolicismo, com a martirização que tem dentro dela, é até um pouco mais antiga que a questão do próprio comunismo, que ele surgiu aí com o Marx, né, um pouco antes até. Então,
o modus operandi, tanto da pessoa que é comunista quanto a pessoa católica, é muito parecido, porque eles são sectários, eles não admitem, vamos dizer assim, uma verdade que seja relativa. Tá? Então, nesse sentido, eles funcionam de um modo muito semelhante, muito parecido. E ambos, quando eles estão sendo, vamos dizer assim, atacados, né, eles adotam essa postura da martirização, certo? O sofrimento, da vitimização. Então, é por isso que eu pus esse binômio, comunismo e catolicismo. No catolicismo tem a Bíblia. Bíblia lá do... A Bíblia Sagrada. E no comunismo a Bíblia os livros do Marx. Não, tem um outro antes do Capital, que é o Manifesto Comunista. Manifesto Comunista, é a Bíblia. Então, os dois andam nas Bíblias. Né? Então, vamos lá. Interaciologia, página 20, a interação, culpabilidade e subjugabilidade. Seria o Marte um autoculpado, derivando daí o seu comportamento? Ele tem não dá para se afirmar que todo mártir ele tem autoculpa. Certo? É difícil dizer isso. Mas eu penso que tem mártires, né, que realmente eles têm um processo de autoculpa ali neles. Certo? Íncita na pensanidade deles. Por quê? Talvez por fugirem de uma verdade maior ou do próprio autoconhecimento, que eles estão conscientemente sabendo que eles estão fazendo isso, só que preferem por um ganho maior que eles têm, ali um ganho maior secundário, né? Não um ganho maior mesmo. É um ganho secundário, eles queiram ainda permanecer naquela divergência, ou então naquela postura mais sectária. Né? É nesse sentido, então, que eu escrevi essa parte aí. Oi. Você está falando muito da Consim, que ela é autoenganada pelos dogmas, né? Ela não questiona muito a questão da religião, do que é falado para ela, enfim. Só que aqui na definologia você coloca que a Consim, autoenganada, permanecendo autoconvicta, inflexível e obstinada em considerar, interpretar ou julgar as divergências ideativas enquanto perseguição pessoal. Eu não entendi muito bem. Ela tem divergências ideativas, mas ela está lavada subcerebralmente e não questiona o dogma? Não é que ela não questiona. Nesse sentido aqui, o que acontece é que se a pessoa tem divergência, né, você é uma pessoa que tem uma certa postura, tem um certo pensamento político ou religioso ali, com as suas crenças ali arraigadas na tua pensanidade. Aí vem uma pessoa que começa a questionar isso para você. Geralmente, quando você questiona essas crenças, esses princípios, você está indo contra os valores da pessoa também. Tá? Então, essas pessoas mais rígidas, elas não vão participar de um debate mais amplo, né, de um debate, a busca de um conhecimento que seja realmente mais correto. Tá? Elas vão admitir vamos dizer assim, esse confronto que você está trazendo de opinião, como se fosse um confronto com a própria pessoa, com a própria personalidade dela. Entendeu? Então é nesse sentido que o Marte age. Tá. Nesse sentido, desculpa, eu pensei num paradoxo, né? Porque o padre ele estuda bastante, né? Ele é muito. Ele tem uma erudição muito grande, né? No entanto, tem esse paradoxo, né? Ele poderia fazer, né? Pelas informações que ele tem, conhecimento que ele tem, né? Que em cima dos estudos que ele faz, lógico, ele, né? Desenvolve um raciocínio. Mas eu acho que é por aí, pelo menos ele poderia fazer uma escolha melhor, né? No entanto, ele fica subjugado aos dogmas, né? Sim, mas por que ele fica subjugado aos dogmas? Então, isso que... Ele tem um ganho com essa subjugação. Sim, mas os dois depoimentos que a gente tem aqui na Conscienciologia, de padres, assim, até num nível bastante de erudição bastante alta, né? São os dois que a gente tem aqui, o Max Dissidente. Os dois saíram da religião exatamente pelo processo da erudição. Foi exatamente o raciocínio, a erudição, que fez com que eles percebessem, estava lá, porque a lavagem cerebral é muito grande. E a paracerebral já tinha sido... Obviamente, essas pessoas têm paragenética muito
Sim. muito ligada com a religião. Então, a lavagem cerebral é muito grande. E as necessidades também humanas, né, são grandes também. Nós temos um aqui que pode dar um depoimento, né? Nós temos um aqui erudito que pode dar depoimento. Não, realmente, é tudo na questão do brainwashing, né? Que é a lavagem cerebral que é feita na pessoa de tal maneira que ela, apesar de toda a intelectualidade, a pessoa fica subjugada ao dogma e o medo, ou depois que adquire um certo status, ele tem receio de deixar aquele status porque vai prejudicar economicamente, porque ele tem tudo, né? Economicamente é um problema, né? Problema. Você se forma lá no seminário, por exemplo, estou falando mais da religião católica, a gente tem informação aqui. Sai de lá, não tem título nenhum para a sociedade. Assim. Então tem que recomeçar. Agora estão pensando muitos estão sendo descontados o Instituto de Previdência para evitar esses problemas, né, de ser jogado no mundo sem saber, sem ter condições financeiras de sobrevivência. Mas aproveitando aí, eu verifiquei aqui na tua citação das personalidades, tanto masculinas como femininas, que todas elas, né, morreram cedo, de 19 a 39 anos. Então, eu pergunto, a martirização é uma característica de gente jovem ou porque... Eu não pensei sobre isso não, Eucádio, mas eu acredito que seja, né? Que é aquela pessoa que está mais próxima ali do, vamos dizer assim, do porão consciencial, a juventude, né? Da juventude. Tem, a psicossoma ainda ela tá bem assim, predisposta, né, aos impulsos do psicossoma, então acho que tem uma certa... mais predisposta é o macro pecado destrutivo que você coloca aqui, né? Você coloca em algum lugar aqui a macro pecado. Na realidade, a gente não conhece muitos heróis mártires velhos. Que sejam né? velhos, Idade, né? Você coloca na parafatologia, macro pecado. Acho que a pessoa que é... Se bem que, olha só, eu estou pensando aqui, uma pessoa mais idosa, assim, por exemplo, eu não conheço bem a história do Maomé, mas talvez, eu não sei como é que foi a dessoma dele, né? Eu acho que ele não foi mais. Agora você botou 4 pessoas revolucionárias aqui, né? Sim, porque também tem que ver isso, porque, né, tem muito mártir que não chega a ser revolucionário, assim. Mas aí, essas pessoas que eu escolhi são aquelas que têm uma forma de pensamento assim, bem absolutista, né? Pois é, e foram à luta, assim, se expuseram. Por essa forma de pensamento. O Che Guevara, por exemplo, ele se expôs. Exato. A Olga também, ela trabalhou. Então, elas são, como vou dizer, são limítrofes, né? É uma coisa para a gente pensar, né? Essa determinação tão grande na exposição e no convencimento dessas ideias, o quanto de tirania até você não tem um pouco nisso, né? Em trazer essas ideias de uma maneira assim tão agressiva, né? Tão bélica que nem essas pessoas trouxeram. Tá bom. Aproveitando então, pediria que explicasse o último antagonismo, aliás, o penúltimo antagonismo. Penúltimo? Que página que é? Página 21. É o antagonismo de viver defendendo a verdade ou a fé. E aí inclui nessa verdade a meia-verdade, a verdade relativa, a verdade absoluta ou qualquer verdade. Então, o antagonismo de viver defendendo a verdade, né? Aqui nesse caso, a questão, por exemplo, da Tales, né? Que a gente faz a escolha pela Tales, aqui pela tarefa de esclarecimento, de você expor as coisas de uma maneira sem manipulação consciencial. Ou aqui no sentido apenas verdade, no sentido de contrário de mentira. Isso. Uma verdade que seja relativa aqui nesse sentido, né? Que não é aquela versão, aquele conceito absoluto de verdade, que não tem... que nem é ideia com prazo de validade. O dogma. É ideia com prazo de validade. É essa a ideia da verdade que eu estou trazendo aqui. Tá? E o outro que a gente fala é morrer defendendo a fé. Você está morrendo por uma crença, por um dogma. Tá? Você não está, então, tendo uma lucidez ali no processo que você está vivenciando. Certo? Então, essa questão da autolucidez, da autocognição, do autoconhecimento, de uma maneira
autônoma e sem manipulações, é muito séria para a gente pensar. Tá? Ok. Ricardo, Oi. na página 21, trinomiologia, você poderia ampliar o trinômio, religião, filosofia, política? Religião, filosofia e política, né? Então, nos três você vai ter um pensamento que é mais dogmático, mais absolutista, que nem a gente está falando aqui. E essas três linhas de pensamento, elas não se permitem, muitas vezes, a criticidade maior. Vamos dizer assim, há uma exposição de ideias ali que sejam críticas, né, que sejam testadas, validadas, né? Então, é nesse sentido aqui, esse trinômio, religião, filosofia, política, ele muitas vezes está permeado por um absolutismo muito grande, né? E esse absolutismo, então, é que vai fundamentar o comportamento do Marte. A filosofia e a política talvez aceitem, talvez, até um pouco mais essa questão mais de relativização, né, dos conceitos. Só que não se pode admitir, eu acho que elas não têm, dentro dos princípios delas, vamos dizer assim, aquele movimento de se colocar à prova, que nem tem na ciência. Pelo menos é o que a ciência diz, certo? Que ela se coloca à prova, à validação, à refutação. Mas na ciência também tem Marte, porque tem as pessoas que experimentam em si própria experiências que são mortíferas até. Isso é um tipo de macro... Tem, a ciência também tem seus problemas, mas é a menos pior das linhas de conhecimento. Então, aqui você pode fazer até um crescendo, né? Porque para mim a filosofia também ela tem um questionamento. Menos pior que a religião. E a política está indo. A religião, política, filosofia e ciência. Porque tem a política mesmo de discussão filosófica também, ela também está mais longe da religião. Sim. Mas eu concordo com você que todas elas dão margem. Aliás, qualquer que seja a linha de pensamento, dá margem, né, para a pessoa ser Marte. Se martirizar. Se você vê um grupo de pessoas, ou uma pessoa que quer tirar partido daquele acontecimento, que ocorreu até com uma outra pessoa que foi vitimizada, né? Isso acontece muito. Ela vai lá. Mais intraconsciencial. Tem muita gente que morreu por, vamos dizer assim, por perseguição, e ela não tinha o intuito de ser martirizada. Só que alguns seguidores foram lá para tirar partido, acabaram martirizando então a memória daquela pessoa. Isso acontece. Oi, aqui na página 20, crescendologia. O crescendo interprisão, vitimização, recomposição, libertação e policarmalidade. Você pode falar esse período entre a vitimização e a recomposição? A vitimização, a pessoa ainda ela está presa num determinado conceito, num determinado paradigma, né, de sentir, certo? Os efeitos daquilo que ela tinha antes como vantagem. E agora está sendo uma desvantagem para ela. Tá? Então, ela está começando a perceber o quanto que realmente aquilo ela não é tão benéfica para todos. Né? Então, ela está começando a ter essa ideia de policarmalidade, vamos dizer assim, porque ela está vendo o universalismo, a universalidade, vamos dizer assim, né, daquele acontecimento para todas as pessoas, que recai em todas as pessoas. Não sei se eu me fiz mais claro agora. Tá? E, a partir daí, ela vai começar, então, uma recomposição, ou seja, ela vai buscar a se acertar de uma maneira a ter um comportamento, um posicionamento que seja ideal, que seja favorável e benéfico ao maior número de pessoas que ela possa atender, inclusive as pessoas que antes eram algozes ou que foram vitimizadas por ela. Tá?
E na questão da policarnalidade, ela já está mais acima dessa questão. Então, ela já superou até mesmo a autoculpa que ela tinha nesse processo. Então, ela já deixou essa autoculpa de lado e já está partindo para a assistência de uma maneira mais ampla, mais universalista. Isso está mais intrínseco, né, nos valores dela. É essa a ideia. Ricardo, aqui. Eu achei interessante que na sua definologia, as últimas duas palavras, né, que você falou, o ideário equivocado. Aí eu te pergunto se nas suas pesquisas você acha que as pessoas, de maneira geral, não passam por algum nível de ideário equivocado ou por algum nível de martirização ou passaram recentemente. Você acha que pode ter alguém que passou mais incólume, que não assumiu alguma ideia, que não bateu o martelo, que não foi vender para as ruas? Eu acho que todos os dias a gente tem um pouco de martirização ainda, no nosso nível atual, né? Você tem um pouco de ideário que é confrontado e que você, de certo modo, perde o chão por causa daquele confronto que você teve. E aí você se revolta, você tem alguma raiva, alguma mágoa, alguma manifestação de bicho. Né? Então, a gente aqui até começando a superar um pouco esse tipo de comportamento, está ficando um pouco melhorzinho. Né? Como você disse aqui em algum momento, toda vez que você precisa fazer uma reciclagem, uma recim, você está dentro de um ideário equivocado. Isso, está na questão de um ideário equivocado, perfeito. É exatamente esse ponto que eu queria trazer. Na hora que a gente faz a recim, a gente está com aquela ideia completamente firme, aquilo para nós é a nossa realidade. Quando a pessoa demora, às vezes, para cair a ficha, que é o que a gente chama, né, aquilo dá uma mexida. Né? E aí é que... Dá até para fazer uma analogia com isso, com os upgrades na internet. Né? Você está lá com um programa, daqui a pouco vem um upgrade automático, porque o programa está ligado na internet direto. A gente tem que estar ligado aqui multidimensionalmente direto, senão você perde as atualizações. Não recicla, não atualiza. É coisa de gente que mexe com computador. Né? Boa analogia. E eu queria também, Ricardo, que você falasse aqui na página 20, não sei se já foi falado, na quinta linha, no meio da quinta linha, o sacrifício pelo culto à pobreza. Que mania, né? Que não tem jeito. A gente tá sempre... A questão da pessoa, ela santificar, né, a pobreza, colocar ela como uma coisa, um valor a ser, vamos dizer assim, a ser perseguido e a ser conquistado. Ou seja, que a pobreza, ela vai te trazer uma purificação, né, perante aquelas pessoas ali que têm o mesmo tipo de pensamento ali, né, o mesmo tipo de ideologia. Então, a pobreza, ela é, vamos dizer assim, colocada num valor, e quanto mais você sofrer com essa pobreza, melhor, porque você está se martirizando e essa vitimização, ela é um modelo para essas pessoas. Né? Então, é nesse sentido, é contra esse tipo de vitimização que nada traz de evolutividade para a gente, né? Que a gente precisa pensar, pô, realmente precisa ter essa expiação, precisa ter esse sofrimento para eu conquistar alguma coisa mais relevante na minha evolução consciencial? Né? Até que ponto a pobreza realmente ela traz uma evolução maior? Sim. Nós aqui falamos... Você não precisa ter uma ausência de recurso para dizer que você é uma pessoa que é ausente de pecado. Não, ao contrário, aqui a gente propaga a ideia de fazer o pé de meia. O pé de meia, exatamente. Para não ter problema. Para não ter esse problema. Porque o dinheiro assedia também, né? A falta dele assedia muito. A falta também. dele assedia, mas o excesso também. O excesso também. Agora, você podia diferenciar a convicção do sacrifício? É aquela ideia, o sacrifício, certo? Ou seja, você chegar ao ponto de pegar a própria dessoma, é porque você tem uma crença muito arraigada dentro de si, né? De que aquele é o melhor modo de você conseguir defender a tua ideia. E até que ponto você precisa, então, partir para esse ato tão, vamos dizer assim, tão extremo, né? Para defender uma ideia. Qual o orgulho que não tem por trás disso? Aquelas greves de fome. Pessoal, a defesa do ego. As greves de fome. Você está defendendo o ego, né? Com a tua própria morte. É uma coisa totalmente paradoxal. Sabe por que eu te perguntei isso? Porque eu fiquei pensando nas pessoas que estão reciclando. Um hábito simples de ver televisão.
No momento que a pessoa está fazendo essa reciclagem, para ela, pode parecer um sacrifício, né? Então, é por isso que eu queria trazer que você me ajudasse a pensar mais nisso. Porque no momento que a pessoa está reciclando um hábito que para ela é uma realidade, naquela virada pode dar a entender para ela que é um sacrifício, que é doloroso, que é difícil. Mas isso eu acho que é do princípio. mas, Depois, quando você começa a pegar o jeito da reciclagem, ela se torna prazerosa. Isso é a cognição também, né? Eu acho que tem a ver com a cognição da pessoa, como que ela vê isso, como é que ela significa aquilo. Então, se ela sofre, tem uns hábitos, né? No momento da dificuldade, da coisa diferente, de sair da zona de conforto, né? Se ela começa, ela vê aquilo com pessimismo, com otimismo, aí são os valores dela e as crenças. Aí começa a entrar tudo em choque ali. Aí ela pode ver sofrer, pode sentir mal, pode achar que é horrível, né? Já está sendo levantada essa questão até dos processos das doenças, né? Nas minhas tertúlias, né, Rosa? Só que assim, eu vejo o seguinte, se a pessoa está... Você falou do hábito de ver televisão, por exemplo. Peguei um hábito qualquer, né? Um hábito qualquer, mas se a pessoa, mesmo sofrendo aquela vontade, que é a abstinência, né? Se ela consegue, durante um tempo, manter, aquele não é um sacrifício temporário, é um sacrifício benéfico para ela. É um sentimento de ausência que ela sente, mas, com o tempo, mas é benéfico para ela. Mas eu acho que a partir de um certo ponto se torna até prazeroso. Agora, eu concordo com você. Essa reciclagem, ela tira muito mais partido benéfico dela. Sim, mas eu concordo com ela. Se a pessoa está com disposição, sabe que aquilo não é bom, sentir sofrimento porque está fazendo uma coisa que não é bom, chega até a ser um certo grau de falta de inteligência, né? Entendeu? Porque se a pessoa é inteligente mesmo, vai deixar de fazer aquilo, não vai ficar pensando naquilo, né? Tem um grau de automartirização aí. Tem um grau, não deixa de ter. É que aí entra emoção, né? A emoção. Mas eu ainda acho que esse grau de martirização é mais no início. Aí depois de um certo ponto, eu acho que você já não vai ter essa martirização. Pelo contrário. Acho que vai ser mas eu acho que não é essa martirização que está sendo tratada aqui. A gente concorda, né? Essa aqui é aquela crasse, aquela enraizada, aquela, né? Sim. Eu só trouxe essa diferença porque é sutil, né? O nível, a pessoa, se ela interpreta de uma forma destoada, essa diferença pode parecer sutil. Né? Claro que não, mas bem mais crasso. Oi. O grande exemplo que a gente pode ter aí, nesse caso, Sócrates, né? Tomou o veneno para poder provar a autenticidade das ideias, para poder provar que era verdadeiro. Martírio. Né? O cara chegou a se matar para poder... Ele poderia não ter tomado remédio, o veneno. É um paradoxo extremo, né? Ele, para defender a ideia, o ego dele partiu para a própria pessoa. Uma coisa... fazendo uma ponte aqui, você colocou em perfiologia, em elencologia é a consciênsula. Você pode ampliar isso aí, por favor? Na elencologia... Página 21, perfilologia. A consciênsula? Isso. Consciênsula é aquela pessoa mais manipulável, né? Que ela ainda tem um valor muito pouco... Os valores éticos, vamos dizer assim, eles não estão tão consolidados assim na intraconsciencialidade dela. Então, ela vamos dizer assim, essas questões mais psicossomáticas, né, você pode facilmente fazer uma sedução, uma manipulação em torno dessas pessoas e você consegue um seguidor com elas. Entende? É nesse sentido aí. Eu pensei que tivesse um verbete sobre consciência, não estou achando aqui, acho que não tem não, né? Não lembro. Eu pensei que tivesse, que é um conceito que o professor Valdo trouxe, daquela consciência que está começando, o que ele falou, né? Mas você queria fazer pergunta? Está relacionado com o que vocês estavam falando, mas eu gostaria que, na página 22, exemplologia, então, continuasse um pouco mais essa condição de mártir menor e mártir maior. Então, o mártir menor, Pilar, é aquela pessoa que é atormentada pela autoculpa, né? Então, nesse sentido, às vezes, a gente está falando a questão do mártir, ele não tem um processo de autoculpa, né? Mas, nesse caso aqui, eu coloquei o mártir menor com autoculpa, que ele está fugindo de si mesmo.
Ele está defendendo, vamos dizer assim, uma verdade absoluta, né? E saindo da própria autocriticidade, da própria autocognição dele, deixando de lado esses princípios. Sim, né? Entendi. Já a questão do Marte maior é aquele que parte para o extremo, ou seja, ele quer defender o ego dele e, se for possível, se for necessário, ter que partir para a própria dessoma como modelo para aqueles seguidores dele, ele vai partir, ele vai fazer isso. Tá. Obrigada, viu? Olha, eu queria só falar com você que tem sim o verbete consciênsula. Eu devo ter digitado alguma coisa errada da outra vez. E a definição é: a consciênsula é a consciência humana na condição imatura logo após deixar o nível evolutivo dos símios ou primatas subhumano e enfrentar as primícias da racionalidade e do autodiscernimento próprios da humanidade adulta propriamente dita. Então é a passagenzinha assim, quando sai dos símios e chega na hominização. E aí tem tudo isso que ele falou aí. Né? Professor Ricardo, você quer... É um macaco. O Ricardo se denominou que agora ele já é macaco velho. Então ele já não faz os mesmos erros. Há um verbetógrafo, Fatologia, página 20, 8ª linha. Poderia explicar a relação entre a terceirização das responsabilidades existenciais e o martírio? E o Marte? É a questão da fabricação de seguidores. Então, você, através do Marte, ele é defensor de seguir uma verdade absoluta. Tá? Você não pode ter questionamento em torno daqueles princípios que são apresentados. Tá? Qual que é a continuação mesmo que eu esqueci? É assim, ó, entre a terceirização das responsabilidades existenciais, né? E o Marte. Então, ele quer a relação, se você está terceirizando a tua responsabilidade, você está terceirizando a tua própria autocriticidade, a tua própria autonomia pensênica, tá? A tua própria evolução consciencial. É nesse sentido. Isso é um tipo de martírio, né? Ela está se fazendo de processo de Marte, ele está, vamos dizer assim, é construído por esse processo também de formação de seguidores, né? E isso inibe. Então, essas pessoas que estão inseridas nisso, que são vivenciadas, elas vão deixar a evolutividade delas de lado, né? Nesse sentido. Porque eu vejo uma dificuldade nesse seu verbete, que é bem complexo, que é o seguinte: tem aquele Marte que pega aquela ideia e vai defender aquela ideia, doa que doer, até que seja pela morte propriamente dele. Então, essa pessoa, até certo ponto, ele é consciente daquilo que ele está fazendo. Ele está procurando a própria morte, mas está ali defendendo. Né? É um revolucionário, está ali defendendo. Ele não tem a flexibilidade mental daquela ideia. Né? E tem o Marte, que eu acho que a maioria de nós aqui, que se martiriza, que se vitimiza, que aí está dentro dessa de transferir a responsabilidade, de terceirizar. Porque se você pensar naquele Marte, mesmo que seja político, mesmo que seja... né, reivindicando alguma coisa, ele acha que a solução está no governo, mas ele está ali lutando, pelo menos a parte dele, entendeu? Então, assim, tem essa dificuldade de entender, porque é um leque muito grande essa coisa de Marte, né? Entendeu? E não é só político, não é só religioso, é filosófico também, é científico, é tudo, é gente, é evolutivo, é tudo. O que eu vejo, Rosa, é a questão da absolutividade. Né, de você não relativizar o conhecimento e saber que as ideias têm prazo de validade. Toda verdade, ela, vamos dizer assim, relativa, ela tem um prazo de validade. Então, quando você traz esse conceito absoluto para você e você vai defender isso, né, essa defesa que você faz também pode gerar um processo de absolutividade naquela outra consciência que está vendo você como modelo. Então, você está criando, né, vamos dizer assim, seguidores e está criando, então, responsabilidade evolutiva perante elas também. Porque você está tirando o potencial delas fazerem, vamos dizer assim, de retomarem o processo evolutivo por elas. Né? Então, eu acho que é nesse sentido. O Marte, ele é uma pessoa muito absolutista e que quer as coisas do jeito dele, inflexível.
Então, é nesse sentido que eu vejo que o verbete ele pega um pouco. Né? Que, às vezes, a gente, esse círculo, né, de seguidor, de ser seguido, de líder e liderado, ele não pode ser de uma maneira assim tão... como é que eu vou dizer para você? Dogmático, não. Tão forte, tão absoluta. Né? Agora, veja só. Dentro lá do nosso memorando, tem o alta absolutismologia, que é completamente diferente, né? Que aí é você ser absoluto com você mesmo, alto absolutismo. Que foi um resgate assim, feito da palavra pelo professor Valdo aí. Exato. E chama a atenção da gente. Então, se você sabe o que você tem que fazer, você tem que ser auto-absoluto com você mesmo. Tem que ser autodeterminado naquilo. Tem que ser autodeterminado, no sentido de autodeterminado. É interessante, o Marte, ele é autodeterminado. Mas por vias... Mas, vamos dizer assim, a intencionalidade dele é totalmente deturbada, é totalmente corrompida. Né? Falta uma cosmovisão. Falta uma cosmovisão maior nesse sentido. Rosa, eu acho que vale a pena detalhar um pouco mais a questão do autoabsolutismo, porque realmente, voltando à questão do sacrifício, né? A hora que a gente faz a reciclagem, a pessoa precisa ser absoluta naquilo. Precisa, é um paradoxo. Doa quem doer, um paradoxo. Todo mundo que estiver ao redor vai falar que ela está errada, que não precisa exagerar, que não é por aí, mas a pessoa precisa de ser radical, absoluta, para ela poder fazer a virada, senão ela não vira, né? Agora, o que eu acho que você chama a atenção é do excesso de... Naquele momento, ela tem que ser absoluta perante o conceito dela. Né? Mas o professor Valdo usa... Olha só, o professor Valdo usa a expressão autossacrifício racional. Isso aí. Ele usa a palavra autossacrifício racional. O que a gente está falando de Marte são os autossacrifícios irracionais. Irracionais. Totalmente sem... Ou seja, a pessoa fica cega... um conceito evolutivo mais relevante ali. Só para a gente aclarear, então, a pessoa ela fica cega, não tem nenhum nível de versatilidade, não tem um questionamento, não tem uma argumentação, não tem uma autoanálise perante a situação. Não aceita o processo da criticidade. Né? Então, ela fica vendida pela ideia. Então, esse autoabsolutismo que o professor Valdo fala, ele aceita o processo da criticidade. Se vem uma pessoa e fala, olha, você... está, vamos dizer assim, com um princípio que está errado por causa disso, disso, disso. Aí ela para e fala, não, realmente, você tem razão. Esse outro princípio é melhor, é mais coerente, é mais correto. Essa versatilidade que faz a diferença. O Marte não vai ter essa flexibilidade. Sim. Tem um verbete do professor Valdo que é autossacrifício, especialidade cosmoeticologia, e o tema é neutro. Ele diz assim, o autossacrifício é a privação pessoal de alguma coisa ou algo apreciado em favor de outrem ou de outras pessoas. Então, ele é neutro. Então, tem que ser a favor de outrem, né? Apreciado e em favor de outrem ou de outras pessoas. Então, autossacrifício a favor da evolução dessa outra pessoa, né? Interessante isso. É a privação pessoal de alguma coisa ou algo apreciado em favor de outro ou de outras pessoas. Não, mas o ponto positivo, vamos dizer assim, um lado positivo seria a favor da evolução dessas pessoas. Né? E é do ponto de vista o negativo é a evolução dela, a favor dela. Do ponto de vista cosmoético. Esse aqui é bom a gente clarear isso, né, para não dar confusão. É a frase você trazer isso. Quer ver? Vamos ler. A extensão, profundidade, relevância da qualidade do sacrifício sadio e lúcido determinam... Sadio, né? Sem sacrifício sadio e lúcido determinam o valor cosmoético, grupo kármico e evolutivo do ato sacrificial espontâneo para a consciência. Então, por isso que ele é neutro, porque vai depender da sua lucidez e do valor cosmoético que vai ter ali. Para complementar aqui, sobre essa questão do mártir e a terceirização, eu vejo também um pouco na postura assim, do mártir político mesmo, necessitar da admiração dos outros. É quase como uma concener, você precisa que os outros reconheçam isso que você está fazendo. Porque se não tivesse esse reconhecimento, o mártir não faria o martírio, essa postura política, né, de defender essas ideias absolutistas, no caso. Né?
Então tem essa dependência energética também com os admiradores, com os seguidores, né? E essa terceirização. É o que a gente vê também na religião, né? Os santos, assim, todos, eles se martirizam e fica aqueles seguidores que evocam os santos, ou a imagem deles, ou a holopensene deles, daquela referência, né? Então tem essa dependência, né, entre os dois. Tem aquele ganho pessoal também, né? Por exemplo, os mensaleiros aí que começaram a posar de martirizados, de perseguidos políticos, né? Não deixa de ser vamos dizer assim, uma tentativa de captar atenção a favor deles, né? Como vítimas daquele processo ali de injustiça social, da própria justiça, que eles se acham que estão colocados. E não é bem isso que acontece, né? É justamente o contrário. Eles foram os criminosos no processo. Agora, só acrescentar alguma coisa, assim, só porque houve esse debate, e nas características que foi colocado aqui no verbete, então tem uma porção de exemplos ou de condições dos próprios mártires, né? Quanto ao engodo, os atos de sacrifício, a fabulação, a fraude, a aparente perdoabilidade, né? Tem várias condições aqui que são interessantes, são detalhes explicam mais. Relativas a essa personagem. Na página 22, né? Achei interessante o item 2, que você fala da divinização, o engodo da divindade onipresente, certo, reportando tudo ao poder divino e reforçando a negação do próprio parapsiquismo, notadamente nos mártires religiosos. Interessante porque a multidimensionalidade está acontecendo, né? A gente está interagindo o tempo todo, e no caso aqui a pessoa está cavando a própria estagnação evolutiva, né? Porque ela bloqueia, né, essa negação do próprio parapsiquismo, bloqueia a ampliação da visão dela, né, da cosmovisão. Ela transfere todo, vamos dizer assim, a captação de informação que ela tem a uma questão divina, né? E como se fosse uma verdade absoluta o que ela está recebendo. Isso aí, por exemplo, a questão da Joana d'Arc, eu acho que teve esse processo. E aí, a partir daí, ela vai lutar por aquele conceito, aquele valor. É isso que, até mesmo, procurar a própria dessoma, né? Se precisar partir para essa questão de morrer por aquela ideia, ela vai morrer. Eu lembro que o professor Marcelo da Luz comentou, né, que ele entrou na religião pelo erro, né, de interpretação do próprio parapsiquismo que ele teve, né? Então, o parapsiquismo tem, mas acaba bloqueando, né? Então, se subjugando a essas dogmas, Eu acho que ela tem, às vezes, essa pessoa, uma sensibilidade parapsíquica muito forte, só que ela não sabe discernir o que ela está vivenciando. E aí ela põe de acordo com os símbolos religiosos. Por isso que o professor Valdo sempre fala, que é 1% de teoria, 99% de prática. Mas esse 1% de teoria é fundamental para você ter uma prática proveitosa, uma prática que te eleve para uma situação de maior compreensão da cosmovisão, entendeu? E esse 1%, na verdade, não é pouco, né? Se a gente pensar em todo o conteúdo da conscienciologia, né? A holofilosofia, né? Ricardo. Ela é bem exaustivo adquirir esse 1%, né? E tem que ser a todo momento, tem que ser constantemente e não pode parar, tem que seguir sempre. Ricardo, parabéns pelo verbete. Obrigado, eu achei assim que foi bem interessante nós voltarmos a esse holopensene do mártir para fazer uma limpeza energética possível nesse momento. A minha ideia, pelo menos para mim, foi essa. Eu falei, não, vamos limpar isso aqui, que é para mim não voltar mais nisso. Pois é. Agora, nós estamos depois do curso intermissivo, né? Ou pelo menos voltar num patamar um pouco mais elevado. Né? Então, trabalhando depois do curso intermissivo, seria interessante um verbete sobre liderança. E aí envolvendo aspectos relacionados à multidimensionalidade. Ah, sim, eu tenho umas ideias aí, integridade, tem umas coisas mais homeostáticas aí para escrever. Isso, então a questão do mártir eu acho que foi bom, né? Uma questão de robotização existencial. Não, o mártir eu estava falando para a Rosa, eu tive a ideia de escrever esse verbete quando eu estava fazendo com o Sim Cobaia. Eu sou voluntário lá da Consus, né?
E quando me veio pegar nesse ponto do mártir aí em cima de mim, né, da minha análise ali na parte dos trafalhos, eu falei, caraca, tem sentido isso. Eu tenho realmente vamos dizer assim, um tipo de comportamento, às vezes, que que tangencia essa questão da martirização, né? Eu falei, eu vou ter que pensar isso aí de uma maneira um pouco mais lúcida, com mais cuidado, com mais criticidade sobre isso. Então é por isso que eu escrevi esse verbete. Não, realmente isso é bem interessante. Parabéns. Eu vou pedir licença a vocês um pouquinho. Eu tenho 10 perguntas aqui, depois eu passo para vocês. A gente vai dar tempo. Vamos ver aqui. Professor Ricardo, fatologia, página 20, quinta linha, de baixo para cima. Poderia aprofundar o descondicionamento mental somático? Essa questão do descondicionamento mental somático é justamente você ter uma autonomia pensênica maior e uma flexibilidade mental, certo? Você cultivar ela, aprender a fazer esse cultivo da flexibilidade mental. Então você vai se pôr mais a colocação de debates, dar aula, ajuda muito a pessoa a adquirir flexibilidade mental. Eu não era professor há 3, 4 anos atrás, então comecei a ser professor há pouco tempo, né? E a gente percebe claramente o quanto de comunicabilidade você conquista, e essa comunicabilidade é fruto justamente dessa maior flexibilidade mental que você tem, né? Isso é bem interessante. Professor Ricardo, fatologia, página 19, final da segunda linha. Poderia explicitar a visão reducionista e maniqueísta do Marte? É justamente esse fechadismo que ele tem das ideias, né? Esse absolutismo das ideias que eu falei aí, tá? Que a gente já comentou bastante. Então, o Marte, ele tem uma visão reducionista, ele só pega uma parte daquela visão geral que ele está tendo. Tá? E ele acha que aquela parte está correta. E muitas vezes, se você pegar o conjunto, ele vai até mesmo contrariar aquele pedacinho ali, né? Então é uma coisa para a gente pensar, né? O quanto que a visão de conjunto é importante. Na fatologia, página 19, quarta linha. O que é o valor ectópico da necessidade de sofrer? É o que a gente já comentou, né? Se você pega a questão da martirização ao longo da história, essa necessidade de sofrimento, de expiação, leva à questão da pureza, né, da autopurificação, certo? No modelo da martirização. Então, é por isso que, dentro desse modelo, essa questão é muito importante do autossacrifício. Só que, para a evolução nossa, isso é totalmente desnecessário. O autossacrifício, né, tem que ser de uma maneira racional, que nem a gente está comentando agora. Lógica, né? Uhum. Continuando em fatologia, página 19, sexta linha. Poderia comentar as manipulações conscienciais produzidas pelo discurso religioso? A religião, a gente já comentou bastante sobre isso, ela tem um discurso de dogmatismo, e através desse dogmatismo aí, ela busca, então, fazer todo um processo de manipulação, seja através da sedução, né? Do medo, do terrorismo. E é nesse sentido, então, isso obnubila, né, a autopensinidade da pessoa, a autonomia pensênica dessa pessoa, certo? E isso é totalmente contrário, então, a essa questão evolutiva que a gente fala. Ser martirizado, ou você motivar a martirização, ser contrário, então, ao processo evolutivo maior, que é da autonomia consciencial de uma maneira mais, vamos dizer assim, evolutiva, e que seja agregada às consciências, certo? Trazendo, então, uma cooperação maior, né? De uma maneira, autonomia com grupo, com grupalidade, vamos dizer assim, né? Assim você vai crescendo evolutivamente. Ainda na fatologia, página 19, quinta linha, de baixo para cima, poderia exemplificar o sentimento de superioridade do fanático fiel? Há fanático que não seja fiel? Fanático que não... Como é que é? Não, ele pediu assim, ó, na página 19, quinta linha, de baixo para cima, poderia exemplificar o sentimento de superioridade do fanático fiel? Aí ele faz uma pergunta: há fanático que não seja fiel?
Ou todo fanático é fiel? Todo fanático é fiel. Você eu acho que não há. Você usou uma... É mais uma redundância para reforçar. Isso, é rebarbativo, mas reforça a ideia. Tá bom. Tá? É nesse sentido. Então, a pessoa que se sente superior é porque ela acha que a crença dela é superior à crença dos outros. Então, ela é dogmática nesse sentido. Tá? Não aceita uma outra alternativa que ajude ela mais do que ela do que aquele conhecimento que ela está utilizando. Parafatologia, página 20, final da penúltima linha. Poderia comentar a horda de guias amauróticos lutando empedernidamente contra os julgados infiéis? Isso aí tem a ver a questão da formação de seguidores, né? E isso se perpetua até ao longo de milênios, certo? No processo de martirização, quando ela é muito abrangente, quando ela é muito extenso, por exemplo, a questão do cristianismo. E aí você vai ter horda de pessoas, de cristãos, que vão defender, então, aquele conhecimento como o mais correto e o ideal a ser seguido por todos, não aceitando nenhum tipo de questionamento, nenhum tipo de criticidade sobre eles. Os guias amauróticos. Eles acham que eles estão fazendo o melhor para você. Amauróticos, cegos. Não, e eles acham que estão fazendo uma ajuda para você, né? Tentando colocar você no caminho correto, né? É um problemão isso. Hã? Não, esse é o problema, né? Você sabe que está errado e aí o pessoal fica todo mundo ali, né? Dizendo para você, não, vamos lá, vamos na missa lá, vamos comungar, vamos aprender, fazer o batismo. Você sabe que aquilo lá é totalmente desnecessário para você. De certo modo, a gente, quando começa a estudar Conscienciologia, a gente quer também convencer todos os familiares da gente a entenderem Conscienciologia. No início eu tinha um pouco dessa a gente não é muito diferente, a gente carrega aquela carga, né? É uma coisa para a gente tomar para a gente pensar um pouco mais, né? Para não fazer isso, né? Senão a gente está repetindo em nome da Conscienciologia, repetindo o mesmo padrão. De outras seitas, né? E o que é mais grave, não que a Conscienciologia, mas que a gente deveria ter um pouco mais de lucidez, né? Sim. E aí isso torna-se mais grave. Professor Ricardo, Fobiologia, página 21. O que são a epistemofobia, a estigiofobia e a fronemofobia? Epistemofobia é o medo do conhecimento. Estigiofobia é o medo do inferno. Caramba. Né? Qual que é o outro mesmo? Outra é fronemofobia. É o medo de pensar. É o medo de você ser crítico, né? De você realmente ter um pensamento mais autônomo. Características, página 23, no item 18. Purificação. Poderia relacionar com as doenças autoimunes? Seria uma tentativa da consciência, ainda que inconsciente, de se purificar? Não. Eu acho que quando você manifesta uma doença nesse sentido aí, imunológico, tá? Imunologia, isso vem de uma postura dogmática, absolutista que você teve. Tá? Toda doença ela surge de um processo mental. E a partir daí você vai passar então para a questão energética, que vai ter então um locus menor ali, que vai descompensar energeticamente no teu holossoma, certo? E isso com o tempo vai trazer então o processo de doença do soma mesmo, né, com o tempo. Se você vivenciar a homeostase consciencial, então esses processos aí, eles acabam sendo superados e acabam sendo compensados, nesse sentido. Então, eu acho que a purificação correta é a homeostase consciencial. É isso que a gente tem que ver, se se pode falar dessa expiação, dessa purificação. Porque você está num processo que o teu próprio holossoma, ele está em expansão, devido justamente vamos dizer assim, ao fluxo cósmico que você está participando, que é a assistencialidade, que é mega fraternismo, transafetividade, que o pessoal está falando muito atualmente. Tá? Essa questão aí mais dessas doenças autoimunes aí, serem curadas por purificação, por expiação,
Eu acho que é o contrário, ela vai reforçar essa purificação do martírio, que a gente fala, vai reforçar essas doenças autoimunes, eu acho, porque vai reforçar o teu pensamento, a tua falha pensênica que você manifesta. Na verdade, isso é uma relação de causa e efeito, né? Nada que acontece hoje é isolado do que aconteceu no passado. Agora, essa purificação vai depender da atuação da consciência sobre o assunto, eu concordo com você. E do ponto de vista de nós intermissivistas, eu acho que poucos de nós tivemos a possibilidade de escolher uma coisa assim. Né? Normalmente o evoluciólogo sugere, faz alguma coisa, mas não é a gente muito bem que escolhe. Né? Mas eu acho assim, que do ponto de vista... Estou estudando ainda, viu? Mas do ponto de vista, se você pensar assim, a evolução da espécie, essa relação de causa e efeito, até certo ponto, você vir com uma doença, não sei, talvez desperte naquela consciência alguma consciencialidade extra que faça com que ela pensionize melhor dali para frente. Pode ser. Mas não vejo... Nesse sentido, porque pode até perpetuar aquilo, né? Talvez a pergunta tenha sido mais nesse sentido. Eu acho que nesse sentido, por isso que eu estou lendo aqui. Por essa interpretação. Seria uma tentativa da consciência, ainda que inconsciente, de se purificar? Eu acho que não. Eu concordo com você, porque não é uma tentativa dela. Mas assim, a própria natureza faz isso. É uma consequência de causa e efeito. Não é tentativa dela. Não nós não temos essa autonomia... Eu acho que de escolher esse tipo de coisa para acontecer, pelo menos enquanto a gente não faz assim um bom curso intermissivo. Dentro desse aspecto, por exemplo, eu há pouco tempo descobri que eu tinha um problema no rim, que foi o ano passado, inclusive. Tá? Só que antes de descobrir esse problema no rim, eu comecei a ter vamos dizer assim, uns processos aí de reciclagem íntima muito forte. Tá? E aí eu tive um processo de reconciliação com meus pais, com a minha família, que eles vieram até me visitar aqui, né, em Foz do Iguaçu, que eu sou do interior de São Paulo. Né? E quando eu saí de lá do interior de São Paulo, não foi assim aquela saída muito amigável, né? O pessoal ficou meio sentido com isso. Então, esse sentido aí de você começar a ter uma reciclagem mais forte, ele vai também te ajudar no entendimento e até mesmo na superação dessa doença que você tinha. Essa doença, por exemplo, que eu tenho do rim, é de nascença, eu só descobri agora. Então, até que ponto, certo, essa purificação aí, entre aspas, né, que a gente está falando, a partir dessa reciclagem mais forte, ela começa a te levar a um atendimento maior dessa doença, do teu funcionamento perante essa doença do teu corpo. Que aí eu comecei a ter um monte de insights de como eu funcionava desde quando eu era moleque. E eu nunca pensei que tinha relação com a questão renal. Sabe? É interessante isso. É interessante. Estou até pesquisando bastante sobre isso. Mas o que a gente está pensando assim, não é uma tentativa sua de vir com esse problema. Eu acho que é a relação de causa e efeito, para a genética, junto com a genética, te propiciou isso, a mesologia também. Agora, nesse momento que você está lúcido para esse problema, aí você pode aproveitar essa situação para a próxima vida você já se livrar um pouco. Exatamente. Né? Então, a partir do momento que você tem uma reciclagem, você tem um entendimento maior. E esse entendimento maior te traz uma homeostase maior também. Essa homeostase maior te dá a possibilidade de uma regeneração maior também, que vai te ajudar a enfrentar esse problema somático. É uma coisa bem interessante. Professor Ricardo, Paradoxologia, página 21, segunda linha. Poderia ampliar o paradoxo da consciência pregadora da humildade enquanto estilo de vida, porém exigente quanto ao reconhecimento das ideias pelas quais defende? Que o abertismo dela, né, a suposta criticidade que ela aceita, é muito superficial. Que quando você vai conviver mais próximo dessa pessoa, você vê que ela continua com o mesmo dogmatismo, com a mesma assertividade das ideias. Tá? E ela não vai aceitar nenhum tipo de contrariação em relação ao que ela pensa.
Tá? Então é muito para fazer política ali, né? Para fazer uma média, fala, não, você realmente é muito bom, tal. Mas quando você fica perto dela, você vê que ela não quer saber de nenhuma ideia do que você está contrariando o que ela pensa, não. Ela vai fazer do jeito dela. Acaba a humildade, né? A humildade vai por água abaixo. Vai por água abaixo. Fatologia, página 19, quarta linha, de baixo para cima. O que vem a ser a fidelidade à compliciadora? Você está se acompliciando a um processo, a um mecanismo que a gente disse que é doentio, né? Que é essa da martirização, de você fazer seguidores e seguidos, né? Líderes e liderados de uma maneira amaurótica, sem questionamento, sem... Você é fiel, é honesto com aquela causa, mas não vale nada, né? Não. Fatologia, página 19, terceira linha de baixo para cima. Poderia falar sobre a apologética? Apologética é uma linha de estudo dentro do cristianismo que é justamente para defender aqueles estudos mais antigos do cristianismo, né, Ricardo? Né? Depois que eu estudei. Foi? Você quer falar um pouquinho sobre isso? Sobre essa apologética, porque foi a única matéria que eu estudei já no tempo de clássico, que era a defesa das vários dogmas, né? Cristãs, né? Católicos. As explicações sobre por que a Terra é redonda, aquela coisa, as explicações dogmáticas, não científicas. Aí começa a dogmatização. A Inquisição, ela está toda sustentada sobre essa questão da apologética. Tudo explicadinho para começar a lavagem cerebral desde cedo. É isso aí. Sim, ainda na fatologia, página 20, quinta linha, de baixo para cima, o que significa síntese honesta? Você ver esse processo e realmente falar, não, eu não concordo com essas questões aí, né? Falar, não, olha, eu vou seguir isso aí e essa é a minha síntese do que você está dizendo. Olha, eu concordo com parte disso, ou não concordo com nada disso, ou não, você tem razão nessa parte, mas você está preservando a tua autonomia consciencial, a tua autonomia pensênica. Entendeu? Ricardo, é o seguinte, na página 19, em antonimologia, você colocou aqui algoz e vilão. Isso também poderia entrar no paradoxologia, né? Porque tem aquele negócio do algoz, o Napoleão, por exemplo. Para a gente, ele pode ter sido algoz, mas para os franceses, ele pode ter sido mártir, né? A mesma coisa Hitler. Ele foi um algoz para muita gente, mas para os nazistas, ele pode ter sido mártir, né? Então, será que pode entrar em paradoxologia também, esses dois aí? Pode, tem sentido. O algoz considerado mártir. O algoz para alguns e Marte para outros. Ele é vilão para uns, né, e Marte para outros. Então, tem sentido. É ambíguo, né? Uma coisa ambígua. Porque o Marte geralmente a gente vê como um herói, né? Só que assim, eu penso que seja mais ambiguidade mesmo do que paradoxo. Que paradoxo, né? Porque o paradoxo, quando você pega um outro paradigma, um pouco superior àquele paradigma que você está enxergando, aquilo, a falsa contra, por isso que é a falsa contradição, ela se desfaz. Sim. Mas esse aí você não tem. Não tem como ter uma visão maior para desfazer essa contradição. Ela vai ser contraditória de qualquer ponto de vista que você tome, entendeu? Porque o que está acontecendo é que o interesse de cada um é que é diferente. Sim. Eu penso que seja mais ambiguidade, contradição, do que paradoxo. É verdade. Pontos de vista diferentes, né? Pontos de vista diferentes. Ricardo, ainda faltam 1 minuto e pouquinho. Uhum. Queria que você comentasse sobre esse parágrafo reciclagem, que eu gostei muito aqui. É o último parágrafo da argumentologia. Pois é, esse parágrafo aqui até que era uma podada legal dele, né? Ele era um pouco mais extenso. O que eu quis dizer aqui nesse parágrafo é essa questão do auto-imperdoabilidade.
tá? Que você tem, então, que promover a tua reciclagem de uma maneira sem se submeter ao auto-perdão, ao autocompliciamento perante aqueles fatos, certo? Que te vitimizaram ou te fizeram um algoz. É nesse sentido, então, que eu falo. A reciclagem é você entender o que aconteceu com você, né? E a partir daí você falar, não, eu vou perdoar as pessoas que estavam envolvidas naquele processo junto comigo e não vou me permitir mais a errar, a cometer aqueles erros que eu cometi, certo? Então, sem culpa, né? Sem autoculpa, sem martirização, né? Sem ficar sofrendo com aquele processo, mas também sem querer ser complacente consigo, ser negligente com ele. É nesse sentido. O nosso tempo já se esgotou, mas tem uma pergunta aqui, eu vou te dar 1 minuto para você responder. Tá, Professor Ricardo, a partir do verbete, quais comentários e ideias pode-se fazer com relação ao islamismo, podendo ser bem pior que o catolicismo e o cristianismo? O islamismo, ele parte, ele está, vamos dizer assim, o catolicismo, hoje em dia, parece que o valor dessa dessoma, né, pelo catolicismo, ele já caiu um pouco de moda, né? Já o islamismo, não, eles ainda têm um pouco essa questão, principalmente perante ali uma rebelião, uma coisa mais bélica, de promover vamos dizer assim, uma rebeldia que você pode levar a posições extremas, ou seja, a questão da dessoma. Eu vejo uma questão séria do islamismo, que eles, a tradição cultural deles é muito imbricada com a tradição religiosa islâmica. Já no catolicismo, no cristianismo, aqui no Brasil pelo menos, né? Todo mundo é católico, mas não sei, mas catolicismo, assim, você vai na Europa também, as pessoas são católicas, mas não vão à missa, entendeu? Então, assim, é mais frouxo. Eu acho que tem uma coisa mais frouxa aí, mas não estou dizendo que seja melhor. Só é diferente. É um pouco mais frouxo. Tá certo? Gente, olha, a gente agradece demais a presença de vocês, as perguntas, foi bem importante aqui Foi bem importante aqui o nosso debate, né? E o debate vem a partir das perguntas. Nós agradecemos também a todos que participaram online, dos nossos teletertulianos online, e passamos então para o nosso comercial. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje foram 19 assinaturas no livro de presença, 15 perguntas presenciais e 31 perguntas respondidas online. Hoje nós temos um recado. A Marta com o programa Verbetografia. Boa tarde a todos. O convite para o programa Verbetografia, que é patrocinado pelo CIAEC e pela Enciclosapiens. O programa Verbetografia objetiva oferecer informações e técnicas desenvolvidas para a redação de verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia. Nós vamos ter uma modalidade em EAD, ensino à distância ou educação à distância, que consta com pelo menos 5 atributos mentais somáticos que serão desenvolvidos. O primeiro, detalhismo. Aplicação da capacidade intelectual para a observância do detalhismo ideal do tema. Exaustividade. Abordagem exaustiva e focada no conhecimento amplo sobre o tema. 3. Linearidade autopensênica. Manutenção do foco principal ao desenvolver o tema. 4. Lógica. Manutenção da lógica e da racionalidade para a confluência do assunto sem dispersões ou excessos. 5º, pesquisística, aumento da capacidade pesquisística. Nós vamos ter 2 turmas. A primeira é iniciando-se no dia 27 de fevereiro, na modalidade EAD, as aulas serão online e as dúvidas poderão ser tiradas às quintas-feiras, das 19 às 21h30. E a outra é uma turma semipresencial, especialmente para quem mora em Foz ou estará em Foz durante o período do curso. Essa turma semipresencial ocorrerá no dia 12 de março e as aulas serão às quartas-feiras, das 19h30 às 21h30,
aqui no CIAEC. Nós contamos, então, com a presença de todos e as informações podem ser obtidas pelo telefone 045-3525-2652. Repetindo o telefone, 045-3525-2652. Boa tarde e aguardamos a sua presença. Para amanhã, teremos o verbete Autoqualificação Pré-TENEPS, com especialidade Ressexologia, e a verbetógrafa Kátia Aracaki. Muito obrigado e boa tarde a todos.